Hoje vamos conversar sobre o reino de Deus, o reino de Deus que está dentro de nós. E começo então com o seguinte versículo de Lucas 17, 20 e 21, que diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, e nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20, 21. Essa questão do reino de Deus está dentro de nós, ele quebra um grande paradigma da crença de um Deus distante, de um Deus que nós temos que ficar barganhando, fazendo contratinhos, fazendo sacrifício para poder receber algo dele lá de cima. A frase "o reino de Deus está dentro de vós" significa que o governo de Deus na presente era é essencialmente espiritual. Essa declaração de Jesus ensina que em seu estágio presente, o reino de Deus se encontra naquele coração que reconhece verdadeiramente Deus como Rei e Senhor. Quem está no nosso comando? O nosso ego ou Deus? Se o nosso comando é ministrado por Deus, ou seja, quem me comanda e é o meu Senhor é Deus, então o reino de Deus já está presente no meu coração. Diante da pergunta dos fariseus sobre a vinda do reino de Deus, Jesus respondeu que o reino não vem com uma exibição externa. Os judeus esperavam a chegada de um reino terreno e visível, liberado por um Messias conquistador. Eles esperavam que na implantação desse reino exterior, o tipo de Messias que eles aguardavam haveria de libertar a nação da opressão estrangeira e constituí-la uma posição muito proeminente no mundo. Nos tempos de Jesus, a vinda desse reino já era um desejo antigo por parte dos judeus. Eles realmente esperavam por isso ansiosamente. Então a pergunta acerca de quando o reino de Deus chegaria era uma pergunta legítima, que era uma pergunta que incomodava todo mundo naquela situação. De fato, eles tinham um grande interesse em saber sobre isso. No entanto, a mensagem principal da pregação de Jesus dizia justamente que o reino de Deus havia chegado. Ele próprio anunciou: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus 4,17. O problema, na ótica dos judeus, é que tudo continuava exatamente igual, de uma maneira com um olhar exterior, tudo igual exteriormente. Então, como o reino de Deus poderia ter chegado? Nenhum Messias havia sentado literalmente no trono de Davi em Jerusalém, e os judeus ainda continuavam sob o domínio de Roma. Então a resposta de Jesus aos fariseus diz muito claramente qual era o erro que eles cometeram. Eles tinham entendido errado as profecias das Escrituras acerca da vinda do reino de Deus e de seu Messias. Daí Jesus diz que o reino de Deus não vem com visível aparência. Esse reino não é exterior, a ponto de alguém poder apontar: ele está ali ou está aqui. Então Jesus conclui: porque o reino de Deus está dentro de vós.
Como foi dito, os judeus esperavam um reino que chegaria de forma estrondosa. Eles aguardavam um grande cerimonial que iria apresentar ao mundo o reino no qual eles teriam participação proeminente. Mas Jesus aponta para o outro lado, dizendo que o verdadeiro reino de Deus estava se manifestando de forma silenciosa, misteriosa e até invisível aos olhos humanos. Então, o verdadeiro reino, em sua essência, é de caráter espiritual. O Messias genuíno, o Rei prometido nas Escrituras, não veio cumprir a agenda dos homens. Ele veio cumprir o propósito soberano de Deus. Jesus veio inaugurar uma era no qual o reino seria manifesto no coração dos homens por meio da fé no Salvador. É uma transformação. A proposta de Jesus não era uma mudança exterior, não era uma mudança do mundo. A proposta de Jesus era uma mudança, e continua sendo a proposta, uma mudança na mente e no coração do ser humano, porque só assim teremos o tão esperado mundo bem melhor. O mundo bem melhor, não adianta a gente mudar política, economia, mudar ideologia, nada disso. Isso até hoje não deu certo. Existem ondas, de uma melhora, depois piora, mas nunca é a solução. Porque a solução não está na mudança do mundo, porque o mundo foi criado pelo ego humano. Quando eu falo mundo, é o sistema do mundo, o egoísmo, a necessidade de levar vantagem, a necessidade de vencer o outro, a necessidade de ter o poder. Isso aí é a cabeça do homem mundano. E Jesus quer inaugurar uma nova humanidade. Essa que é a proposta. Não é mudar o mundo, é mudar a mente e o coração do ser humano. Porque aí sim, como consequência, teremos o tão sonhado mundo bem melhor. O reino de Deus não estaria restrito a limites geográficos ou preso a certa etnia. Ele cresceria por toda a terra e reuniria entre os seus cidadãos pessoas de todos os povos, línguas e nações. Esse reino estaria em pleno desenvolvimento nos corações que reconhecem o senhorio de Cristo e se submetem à vontade de Deus. Por isso, Jesus diz: o reino está dentro de vocês. Algumas pessoas têm tido alguma dificuldade em compreender essa frase de Jesus. Isso porque Jesus disse essas palavras em resposta à questão levantada pelos fariseus. Como Jesus poderia dizer: o reino de Deus está dentro de vós, aquele grupo que não o recebia como Senhor e Salvador? Daí há quem preferia a tradução que diz: o reino de Deus está entre vós. A ideia é entender que o que Jesus estava dizendo era que o reino de Deus estava entre eles porque ele próprio estava ali, vivendo, pregando e realizando sinais literalmente no meio deles. Apesar disso ser uma verdade e também ser uma tradução possível, o contexto favorece a primeira interpretação, que o reino de Deus está dentro de vós. Primeiro, Jesus estava justamente confrontando a ideia errônea de um reino físico, terreno, um reino exterior. Ao dizer o reino de Deus está dentro de vós, Jesus claramente aponta para um reino de caráter espiritual. E como o reino pode crescer dentro de nós? E aí a gente lê Lucas 13, de 18 a 19, que diz assim:
O reino de Deus é como uma semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. O que fazer para que essa lente frondosa cresça e se torne uma grande árvore? Primeiro, temos que entender que isso não depende exclusivamente de nós. As parábolas da semente, de mostarda e do fermento na massa mostram que existe uma dinâmica, um poder, uma espécie de dinamite que Deus coloca dentro de nós através da graça santificante. Mas é Ele quem vai detoná-la em nós, isso é, fazer aflorar a nossa santidade. É o princípio ativo que está dentro de uma semente, dentro de um embrião. Quando colocamos uma semente no solo, a partir disso não fazemos mais nada, acontece um milagre. Essa semente ela cresce, ela torna-se uma árvore, dá frutos, flores, folhas, sozinha, e cresce e fica enorme, uma grande árvore. Assim, o embrião, existe uma fecundação e a partir disso vai se transformando numa pessoa, um ser humano, sozinho. Então, esse é um grande mistério, esse é um princípio ativo dentro de nós. Por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Existe algo que nos criou, algo que fez um milagre da construção do nosso corpo, da construção de uma árvore a partir de uma semente. Sua presença, ou seja, desse Cristo dentro de nós, é uma presença, no entanto, delicada, silenciosa, uma presença escondida. Ele se oculta como o esposo do Cântico dos Cânticos, que está à espera de que sua amada lhe venha ao encontro. E é pela fé, pelo recolhimento interior, que podemos entrar em contato com Ele, o nosso eu verdadeiro, que nos aguarda na câmara nupcial do nosso coração, em cuja intimidade podemos falar no secreto, como está lá em Mateus 6,6. Aos três, a Trindade sendo um só, que tanto nos amam. Isso tudo significa, em outras palavras, que sem uma vida de oração, de contato íntimo com o Senhor, é praticamente impossível viver o reinado que Ele quis instaurar em nossa alma. Busquemos, pois, aquele amor infinito que todos nós desejamos, não lá fora, nas coisas externas, passageiras, incapazes de saciar os anseios mais profundos da alma humana, mas procurar nas moradas profundas, a que temos acesso pela oração humilde, modesta, perseverante e recolhida. Nossa tarefa é a descoberta do Cristo na nossa própria consciência. Nesse novo estado de consciência, quando descobrimos, somos menos aborrecidos com as ações dos outros, menos impacientes com suas insuficiências, menos incomodados com seus erros. Do mesmo modo, em vez de sermos impedidos e limitados por condições externas, nós não as defrontamos, mas passamos por elas com quase nenhuma preocupação. E percebemos que algo dentro de nós rege o nosso universo, uma presença interior que mantém a harmonia exterior. É o invisível
tomando conta do visível. A paz e a quietude de nossa alma são a lei da harmonia e do sucesso do nosso dia a dia. Tudo o que nos ocorreu antes disso, antes dessa descoberta, será, portanto, uma nulidade, se não percebermos que, acima de todo conhecimento da verdade, devemos estar à sombra de Cristo. Quando o Cristo penetra na consciência do indivíduo, o sentido pessoal de eu, ele perde o vigor. O Cristo se torna o nosso ser verdadeiro. Não temos desejos, vontades ou poderes por nós mesmos. O Cristo estende sua sombra sobre a nossa individualidade. Às vezes, ainda percebemos em nossa bagagem esse sentido de finitude que tenta se reafirmar e mesmo dominar uma situação. E o Paulo disse: pois o bem que eu quero não faço, e o mal que não quero, este eu faço. Então essa ainda é uma briga, uma batalha interior do nosso ego com o nosso eu verdadeiro. Mas no Cristo encontramos o repouso, a paz, o conforto e a cura interior. O poder natural do sentido espiritual nos invade e a discórdia e a desarmonia se esvaem e vão embora. Como a escuridão desaparece com a chegada da luz. O reino de Deus está em vós, e aquele que o procura fora de si mesmo nunca o encontrará, pois fora de si mesmo ninguém pode ver ou achar a Deus, pois aquele que procura Deus em verdade já o tem. O reino de Deus está dentro de nós. Que Deus nos abençoe com esse entendimento, com essa confiança, com essa fé de vivermos o Deus, o Cristo que habita dentro de nós, entregarmos a nossa vida a esse comando. Grande abraço no coração.